Primeiro jogo do Sampaoli, acho que o Sampaoli com um treino, 2 treinos só, né? Ali, próximo da apresentação, ali na terça só, eu acho que teve treino. Na segunda, acho que houve descanso lá, né? Depois do jogo contra o Curitiba. Não teve treino na segunda e só na terça. E aí o Sampaoli fez esse treino, e aí a gente partiu para o jogo. Eu estava no jogo ontem, Alan, e aí para mim, na minha visão, a melhor coisa que aconteceu nesse jogo foi a marcação alta. A gente conseguiu fazer uma marcação alta, sem se desorganizar e sem morrer, né, fisicamente. Os caras estavam bem fisicamente no final do jogo, né? Acho que estava todo mundo bem. É claro, tem uma queda muito grande de intensidade no segundo tempo, né? É uma coisa que me incomodou bastante no jogo. A queda de intensidade no segundo tempo. Por quê? Era um jogo que a gente tinha a oportunidade de fazer um pouco de saldo. Acho que dava para fazer mais gols ali, né? O Flamengo deixou o grupo difícil, né? Hoje o Racing venceu o Alcas, né? Tava perdendo ali, conseguiu um empate. E aí no finalzinho fez o gol, fez o 3-2, venceu o Alcas. Tava com um jogador a menos, depois o jogador do Alcas foi expulso também. Achei, assim, gostei do jogo, achei o time organizado para um primeiro jogo de um técnico recém-chegado. Achei que estava bem organizado, né? Apesar de ser uma formação completamente nova e atacando uma formação muito ofensiva, né? São 3 zagueiros e ele coloca todo mundo lá na frente. Achei que faltou um pouco de pegada ali. Achei que ele ia incendiar mais o time no segundo tempo. Isso não aconteceu, né? E aí eu não sei se isso também foi uma determinação, falar, já estamos vencendo o jogo, calma, domingo tem jogo pela manhã, né? O Flamengo pega o Internacional às 11 da manhã. E aí eu queria saber o que você achou do jogo, o que você achou de importante nesse jogo. Se quiser falar de tática, né? Do esquema do Sampaoli, né? Torcida do Flamengo comemorou tanto a saída dos 3 zagueiros com o Mário Jorge, voltou o Sampaoli, voltaram os 3 zagueiros, né? Mas de uma forma diferente, né? De um jeito diferente de jogar. Queria que você falasse um pouco sobre o jogo aí, e aí a gente vai debatendo com a galera aqui as questões mais propriamente do jogo mesmo. Vamos lá, rapaziada. Primeiramente, né, eu entendo que a estreia do São Paulo vai acontecer, né, no próximo domingo, diante do Internacional. Com todo respeito, a equipe do Nublense é muito fraca. Muito, mas muito fraca. Então não tem que servir de parâmetro, tá? Esse é o primeiro ponto. Eu tô vendo muita gente entusiasmada. Eu acho que assim, Marcão, algo que eu vinha falando aqui, eu não sou o rei da tática, eu não tenho conhecimento tático, como tem, né, o Bruno Pet, o Castanha, como tem aquele falso camisa 9, que tem feito vídeos com Tosa, deixar já meu abraço para o amigo Tosa aí e para o rapaz lá, né, com o amigo João Holanda, que de vez em quando surge aqui no chat também, é um outro amigo de longa data aí que assiste já o Zona Rubro-Negra. Mas me falaram, Marcão, que o São Paulo estava muito preocupado e pedindo para a última linha subir, a linha dos 3 zagueiros, para compactar a equipe. E eu cansei de falar isso aqui. A porra do sistema defensivo, eles passam muito campo. Ele não passa da intermediária. Quando o Davi Luiz, Fabrício Bruno ficam na intermediária e você sobe para dar o abafa, para fazer a marcação alta, você alarga o campo. E aí fica impossível a equipe jogar de forma compacta. E disseram que o Sampaoli estava gritando aos berros o tempo todo para que eles subissem e jogasse próximo à linha do meio de campo. Ele chegou a ficar pulando ali na lateral e pedindo, assim, algumas vezes. O que isso tem de positivo e negativo? O que tem de positivo é que o Sampaoli já entendeu a importância. E isso, para mim, foi uma frustração o Vitor Pereira não ter conseguido enxergar. O Davi Luiz continuou se arrastando. E quando você sobe as linhas, você tem um espaço de campo maior para percorrer. Terá o Davi Luiz fôlego, depois de muito se sacrificar para conseguir, né, acompanhar os atacantes, que muitas das vezes são mais rápidos, são mais leves, são mais novos. Então, terá o Davi Luiz esse fôlego? Me pareceu ontem também não ter. E nós não fomos ontem muito atacados. Essa é a verdade. O Marinho entrou como um falso ala ali, como um ala. Então, ofensivamente, ele chegou a fazer algumas jogadas. É verdade que, pela expectativa que a gente tem do Marinho,
Tem muita gente defendendo que o Marinho fez uma partidaça ontem, que o Marinho jogou um absurdo. Não jogou um absurdo. Mas frente à média que ele vem tendo no Flamengo por ser tão baixa, ele se apresentou melhor. Verdade tem que ser dita. E nós vimos no passado o Renato Gaúcho conseguir recuperar o Michael, dando confiança. Quem sabe o Sampaoli vai ter a capacidade de conseguir recuperar o Marinho, já que o Marinho conseguiu entregar um bom resultado, um bom futebol, à época que ele era treinador do Santos. Vamos ter que aguardar. Mas não entendo que o Marinho fez ontem um jogo espetacular, um jogo maravilhoso. Sim, melhor do que a média que ele vem fazendo. Agora, é verdade também que a gente tem que destacar a partida dos meninos. E o Wesley entrou voando de novo. Para a galera que só quer bater no Wesley, que diz que ele não joga porra nenhuma, que é fraco, é aquilo que eu falo. Se fosse um jogador chegado, recém-chegado, de grife, contratado por valores astronômicos, a partida que o Wesley fez ontem, os minutos que o Wesley entregou, nego estaria chupando o cara aqui de tudo quanto é forma. Se fosse qualquer um gringo ou qualquer jogador contratado em qualquer equipe, estariam todos aqui vislumbrados com a capacidade do cara de jogar na lateral direita. O Wesley não é o titular absoluto do Flamengo ainda, não. É um menino, vai oscilar. Mas tem entrado e tem feito bons jogos. E ontem, de novo, o Wesley entrou muito bem. Temos que pontuar. O Igor Jesus é um outro jogador que me agrada muito. Eu falo para vocês, isso já não é de hoje. Espero que ele tenha mais oportunidade. O Thiago Maia ontem não foi tão testado. Também tem que ser dito isso aqui. O Thiago Maia não foi testado ontem. Então, contra adversários que vai elevar a dificuldade, e em alguns momentos, quando a limitadíssima equipe do Nublense subiu a linha e tentou marcar um pouquinho mais alto, a gente viu uma dificuldade do Flamengo, porque a saída de bola ela é deficitária para muitos desses jogadores. Então, dito isso, Marcão, a gente viu variações táticas. O São Paulo começou com um esquema, mudou depois no segundo tempo, e isso é positivo para um cara que só teve a equipe nas mãos apenas durante 2 dias. E o melhor foi na coletiva, quando ele diz que agradece todo o empenho, toda a entrega, mas que a gente tem muito a melhorar, tem muito trabalho a ser feito ainda. As pessoas precisam, e os jogadores, entender, né, melhor o que ele pretende para essa equipe, mas gostei, assim como você, da intensidade. Tanto é que a gente, de novo, consegue gol fazendo, né, aquela marcação alta, aquela marcação pressão. E quem esteve no Maracanã viu isso claramente. Eu não tive, né, ontem no Maracanã, é importante que eu diga, viu ele o tempo todo pedindo para compactar, para diminuir, para subir a última linha defensiva, para não deixar um espaçamento maior. E a equipe ali se postou bem diante dessa equipe. Tem muitos acertos a serem feitos. Eu entendo que o Davi Luiz não pode ser titular dessa equipe. Ele vai ter que encontrar, se ele quer jogar com 3 zagueiros, um outro zagueiro, porque o Davi Luiz ainda fisicamente ele está muito abaixo, ele não está conseguindo entregar. E eu acho que o processo de evolução tende a ser gradativo. Torço para que isso aconteça. Quem já fez uma partida melhor, mais solto dentro de campo, foi o Gerson ontem. Conseguiu ser mais participativo, não teve tanta obrigatoriedade pela preguiça que vem apresentando de ter que recompor o sistema defensivo. Então, ontem, o Gerson já fez uma partida um pouco melhor. Longe ainda do que eu entendo que ele tem a capacidade de entregar, mas uma partida melhor. E o Gabigol, né, teve aquele problema no início do jogo, uma jogada bem construída ali que o Pedro consegue tocar, tocou um pouquinho na frente, ele chega ali meio que dividindo, trombando com o goleiro, acabou caindo ali, estava sentindo muitas dores, deixou o Maracanã sentindo, mas, para nossa alegria, parece não ser nada. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui, né? A gente torce para que ele esteja bem, mas também não fez uma partida boa ontem, diferente do Pedro, que mostrou que está num momento muito melhor do que o Gabigol, acabou sendo decisivo ontem, e foi dele os 2 gols rubro-negros. E aí eu não posso deixar de citar aqui, Marcão falando ainda do jogo de ontem, o que o árbitro ontem fez para anular o gol do Everton Ribeiro é um absurdo, porque ele estava a 1 metro do lance, ele estava com a visão clara, impedimento nenhum
nenhum atleta podendo limitar o seu ângulo de visão, ele interpretou a jogada, deu continuidade e o VAR ter chamado para poder pegar um toque que, se nós olharmos na câmera lenta e tudo, podemos até considerar, sim, um toque do Everton Ribeiro na perna do atleta. Mas a gente vê isso durante os 90 minutos, porque futebol é um jogo de pegada. E aquele lance ali não deveria ter sido marcado, porque eles conseguiram marcar em câmera lenta e um lance que já havia, de forma frontal, apenas 1 metro, sido interpretado dentro de campo pelo árbitro. Então, o fato de terem anulado o gol ontem do Everton Ribeiro, para mim, é um absurdo total. Não é o fato de ser rubro-negro, tá, galera? Eu, muitas das vezes, quando eu venho aqui falar para vocês, eu tento, sim, me colocar no lugar do próximo e tento ser e fazer minhas análises o mais justa possível. Por mais que eu entenda que a questão emocional aflora o fato de eu ser rubro-negro, tá? Mas ontem eu achei uma covardia, um absurdo os caras terem anulado a porra do gol, porque falta foi, Rodrigo. O Rodrigo tá falando aqui, Marcão. Foi falta, sim. Claro que foi falta. No ângulo, né? Câmera lenta, parado, ângulo contrário. Aí, embaixo, e aí, beleza. Agora, quantos desses lances não ocorrem durante 90 minutos da partida e o cara não faz nada? O que eu acho é o seguinte: o futebol é um esporte de contato. Se a gente for parar todo o lance, virar numa câmera de ângulo oposto, parar, câmera lenta e tal, o choque vai haver. O que a gente tem que pensar é o quê? É o seguinte: o quanto esse choque contribuiu para que o jogador perdesse a bola? Na minha visão, nada. Não acontece nada. Tem um toque ali, e o toque não é nem embaixo, não é nem do pé do Everton Ribeiro. A canela pega ali na batata da perna do cara, e aí o cara dá um passo meio errado, o Everton Ribeiro toma. O juiz tem que sair da jogada, o juiz está tão em cima que o juiz tem que meio que de lado ali. O Everton Ribeiro parte, faz o gol. Não aconteceu nada. E aí o VAR chamou.